Em 1415, um acontecimento mudou o rumo da história de Portugal e, por extensão, da expansão europeia pelo mundo. Um porto muçulmano na costa norte da África, até então fora do alcance das coroas cristãs, foi tomado por uma armada portuguesa. Esse porto era Ceuta, e sua conquista não foi apenas uma operação militar. Foi o marco inaugural da expansão marítima portuguesa, da era dos descobrimentos e da projeção geopolítica de Portugal para além da Europa. Ceuta, situada no Estreito de Gibraltar, era um ponto estratégico de comércio e defesa. Funcionava como entreposto de caravanas vindas do interior da África e como elo entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Dominar Ceuta significava controlar o fluxo de mercadorias, ouro, escravos, especiarias, e abrir uma janela para a expansão marítima no mundo muçulmano. Mas por que Portugal mirou logo Ceuta? E por que em 1415? Naquele momento, o reino português vivia um período de afirmação nacional. Após resistir à dominação castelhana e vencer a crise dinástica de 1383-85, Portugal buscava um novo papel no cenário ibérico e internacional. Conquistar uma praça forte no norte da África não apenas projetaria poder, mas uniria fé e glória. A luta contra os mouros ainda era vista como continuação da reconquista. A cruzada era tanto política quanto espiritual. O rei D. João I liderou a expedição ao lado de seus filhos, entre eles, o jovem infante D. Henrique, mais tarde chamado de Navegador. A operação contou com cerca de 200 navios e 20 mil homens. E, surpreendentemente, a tomada de Ceuta foi rápida. Em poucas horas, a cidade foi dominada. Era 21 de agosto de 1415. Um novo ciclo da história portuguesa e mundial começava ali. Mas a conquista de Ceuta não trouxe apenas vitórias. Logo, os portugueses perceberam que controlar a cidade era mais difícil do que tomá-la. O comércio declinou, os custos de manutenção aumentaram, e a cidade tornou-se alvo constante de ataques. Ceuta só passou a valer estrategicamente quando Portugal começou a explorar a costa africana ao sul, o que anos depois daria origem ao ciclo das navegações. Mesmo assim, Ceuta permaneceu como símbolo. Foi a primeira possessão ultramarina de Portugal, o início de um império que se estenderia até o Brasil, a Índia e o Japão. Foi também o embrião do expansionismo europeu além-mar. Antes de Colombo, antes de Vasco da Gama, antes do Tratado de Tordesilhas, houve Ceuta. A conquista de Ceuta revela muito sobre como os impérios nascem. Não apenas pela força, mas pela combinação de ambição, fé, cálculo geopolítico e vontade de abrir caminhos onde antes havia fronteiras. Foi uma demonstração de que Portugal, um pequeno reino à beira do Atlântico, estava pronto para entrar no jogo das grandes potências e jogar à sua maneira. Hoje, Ceuta continua sendo um território estratégico. Pertence à Espanha, mas está em solo africano. É zona militar, ponto de disputa, alvo de tensões migratórias. Sua história continua marcada por choques de civilizações, fluxos de pessoas e embates por soberania. Voltar ao ano de 1415 é, portanto, mais do que revisitar uma data gloriosa. É entender como uma cidade pode representar o início de uma era. Uma era de descobertas, mas também de confrontos, de trocas e de domínios, de fé e de política. Se você gostou desse conteúdo, acompanhe sempre o canal Relações Internacionais em Minutos, que descomplica os temas mais relevantes de geopolítica, diplomacia e RI. Deixe sua pergunta nos comentários, curta e compartilhe o vídeo.